Olá, meus queridos irmãos e alunos. Estamos aqui para estudar a lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. O nosso textuário está registrado em Mateus, capítulo 5 e versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A nossa leitura oficial, ou a leitura em classe, como queira, está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, tá? Como é de costume, o nosso escritor, nosso comentarista, divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, Jesus cumpriu toda a lei. Segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. E terceiro e último tópico, a justiça do reino de Deus. Iniciando a nossa lição, na introdução, está escrito: nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja dos seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus 5 e 20. Aleluia. No nosso primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei. Tá? E no primeiro subponto, do primeiro tópico, um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi a de destruir tudo ou não valorizar o passado, relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pense revela exatamente isso, Mateus 5,17. Revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo também, não, o apóstolo Paulo. Tá? Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Tá? Jamais ele podia deixar de olhar para o passado para construir um bom futuro. Nós, para construir um bom futuro, nós precisamos de lembrar das coisas boas do passado. Tá? Então, dessa forma, também fez Jesus. Tá? Ele não desprezou a lei, ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Segundo os estudiosos, a lei de Moisés, ela se constitui em 613 mandamentos. Tá? Nesses 613 mandamentos, nós temos a lei civil, ou a lei cívica, né? A lei moral, que é o decálogo, e a lei cerimonial, que é o sacrifício de adoração. Então, essas 3 áreas, essas 3 leis, ela remonta os 603 preceitos de Moisés. E Jesus não deixou de cumprir nenhum, ele cumpriu todos. Porque o mais sábio, o mais puro e o mais inteligente de todos os rabinos judeus conseguiu cumprir 208 mandamentos ou preceitos. Porém, Jesus cumpriu todos. E por isso ele diz
eu não vim destruir, eu não vim abirrogar, mas eu vim cumprir. Não pense, a palavra não pense vocês que eu vim destruir a lei, tá? E os profetas, mas eu vim cumprir, tá? Toda a lei, certo? Então a lei ela é boa, tá? A lei ela é bela. Avançando para o segundo subponto, o primeiro tópico, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João 5,18. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26 e 59, até o 61. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Tá? Em várias vezes Jesus proferiu isso. Né? A lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele desenvolvia o verdadeiro sentido da lei, já abandonado pelos mestres judeus. Mateus 8:4, Marcos 7:10 e Lucas 16, versículo 31, João 5, versículo 46. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, Marcos 7, versículo 5 ao 13. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada e nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Número 1, verso 2 e 3. E o 119, verso 1 e o verso 97. Então, a lei, ela não é um fim determinado. A lei, ela é progressiva, tá? Ela é indeterminada. A lei, ela serviu de condutora a Cristo Jesus. Porém, o Senhor Jesus, ele não abdicou, ele não deixou de proferir a lei. Todas as vezes que ele ia pregar, ele confirmava, né, a lei de Moisés, o que estava escrito nos Salmos, nos profetas, confirmando e trazendo o verdadeiro sentido da lei, né, das palavras dos profetas, dos Salmos, mostrando o verdadeiro sentido, em que há muito os legalistas, né, os fariseus, os judeus, tinham abandonado. Mas Jesus veio complementar, ele veio dar uma continuidade, tá? E mostrando para eles que a lei, os profetas e os salmos apontavam, ele era o centro de todas, né, as direções que apontavam a lei, os profetas e os salmos. Avançando para o terceiro subponto do primeiro tópico, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, Mateus 5,17, do grego preorô, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo. Fazer abundar, fornecer ou suprir, literalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, Mateus 5, 21 e 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo. Mateus 23 e 4, Lucas 11 e 46. O Senhor Jesus aperfeiçoou, Mateus 5,19. O que era visto como sombra, cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético, Lucas 4, versículo 16 ao 21. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo,
e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escrito aos Hebreus. Hebreus 1, do 1 ao 3. Antigamente, a palavra foi dita a vocês pelos profetas, né? Pela lei, pelos salmos, mas hoje, né? Nos nossos dias, foi dada pelo Filho de Deus. Então, o cumprimento de toda a lei, dos profetas, dos salmos, se realizou em Cristo Jesus. E ele mostrou a realidade, né, da sombra, que a lei era uma sombra do que iria acontecer no futuro. Então Jesus, ele complementa, ele dá uma progressão à lei, mostrando a realidade, dizendo, olha, não foi dito, conforme revela essa expressão, não foi dito aos antigos, né, que deveria odiar, né, os seus inimigos, porém eu vos digo, amai os seus inimigos, né, e orai por aqueles que vos faz mal e vos perseguem, para que sejais igual ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus veio trazer, né, ele veio trazer uma progressão na realidade, o que estava dizendo a lei. Avançando para o nosso segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa o desígnio de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, versículo 7 ao 25. Em suma, denominado pela fraqueza da carne, sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia, que nos levou a Cristo, Gálatas 3:24. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento, para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transforma a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vidas. Os legalistas transformou a lei em um fim determinado, que pelas obras da lei, eles seriam salvos. Mas não ensinou o verdadeiro significado da lei. A lei era um pedagogo, ou seja, um pedagogo, aquele que ensina o caminho em que se deve andar até chegarem a Cristo Jesus, ao arrependimento, para a salvação. Porque pela lei, ninguém se salvava. Ela apontava aquele que havia de salvar todos aqueles que estavam debaixo da lei, que é Jesus Cristo. Porém, os fariseus, os legalistas, ensinavam que era possível ser salvo pela lei, né, e pelas obras da lei. Mas o verdadeiro sentido Jesus veio trazer, que a lei apontava, ela falava dele, ela ensinava que a salvação do homem dependia exclusivamente da graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus nos enviou para salvar pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Avançando para o segundo subponto do segundo tópico, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de um tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo, Êxodo 25, do 1 ao 31 e 17.
A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Êxodo 21, do 1 ao 23 e 19. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que, por isso, seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Gálatas 2:16, Tito 3:5. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. João 14 e verso 6. Hebreus 10, versos 19 ao 20. Uma nova aliança que concede justificação, paz ao salvo. Romanos 5:1. Então, mais uma vez, deixa claro que a lei não tinha condições de salvar o homem, mas ela era um pedagogo. Ela era um pedagogo que ensinava, que instruía, que levava o homem até a Cristo. E Jesus estava ensinando isso para os fariseus, né? Que eles tinham se tornado legalistas, achando que através somente da lei e das obras eles seriam salvos. Mas a lei estava apontando para Jesus. E que Jesus era o fim da lei. Que Jesus agora trazia a lei do Espírito, a lei do amor. Tá? Avançando para o nosso terceiro subponto, do segundo tópico, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras e símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Romanos 3, 21 e 26, e 10 e 4. Em conformidade com esses eventos salvíficos, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3 e 6. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Romanos 6, 23. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Romanos 8, 2, 1, 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 1 e 5. Então nós vemos mais uma vez que a lei e a verdade do Espírito. E aquela questão que muitos fazem confusão, que a letra mata, né? Que o estudar, né, muitas escrituras mata, mas não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele estava falando da lei, tá? Da lei. A lei, a finalidade dela era mostrar o pecado, certo? Mas o fim da lei é Jesus Cristo, que é vida eterna, tá? Então a lei estava apontando para essa vida eterna, que era o Senhor Jesus, né? A nova aliança, o novo concerto, porque a antiga aliança, ela não tinha, né, o propósito e não tinha essa condições de salvar o homem, mas todo homem, tá, da antiga aliança dependia da nova aliança, né, que é feita através de Cristo ou com Cristo Jesus, dependia da salvação em Cristo Jesus. Somente esse sacrifício vicário na cruz do Calvário, através do Filho de Deus, tinha condições de remir o homem debaixo do pecado da lei. Tá? Então, a lei apontava para Jesus. É Ele, sem Ele, ninguém poderia se salvar. Né? Todos
que morreram pela fé, eles é salvo em Cristo Jesus. E não era isso que os legalistas estavam dizendo, né? Eles afirmavam que a lei e as obras eram fins, mas não era. Ela era progressiva, apontando para Cristo Jesus. Avançando para o quarto subponto do segundo tópico. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, Romanos 7,12. Está estabelecida, Romanos 3,31. Se cumpre no amor, Romanos 13:8 ao 10. Gálatas 5:14. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 8, verso 2 ao 9. Verso 2 e 9. Gálatas 5, versos 6 e 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas 4, 3 e 7. Qual é o verdadeiro sentido da lei? Jesus estava ensinando e pregando para uma multidão de judeus. E junto estavam os discípulos. E ele vira para aquela multidão e para os seus discípulos e disse: um novo mandamento vos dou. Ora, aquela multidão, os judeus conheciam a lei de cor e salteada, de diante para trás e vice-versa. E Jesus vira para eles e diz: um novo mandamento vos dou. Eles assustaram, né? E certamente conjecturam que eles perguntaram: mas que novo mandamento? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o próximo como a si mesmo. Esses são, né, os maiores mandamentos. O primeiro e o segundo: amarás o teu próximo como a si mesmo. É esse mandamento. Aqui se resume, nesses dois mandamentos, os profetas, a lei e os salmos, os escritos, tá? Que é a antiga, ou que era a Torá, a Bíblia dos judeus. Jesus aqui resume, tá? Porque agora a lei do Espírito é a lei do amor. E se você amar o seu próximo, você vai ficar livre da lei do decálogo, né? Não matarás, não levantarás falsos, né, testemunho. Então, quando você ama, tudo isso é cumprido, porque você não vai desejar mal ao próximo, tá? E amar o teu próximo como a ti mesmo, né? O que você quer de bem para você, você também vai desejar ao seu próximo. É isso que Jesus estava dizendo. Agora, a lei, né, que era exterior, que era, né, degola de bezerros para pecado, né, cumprimento cerimonial, né? Agora tudo isso agora é no interior, né? A lei do amor. E você amando a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo toda a lei. E o próximo como a ti mesmo, você cumpre toda a lei, que é a lei do Espírito que prevalece agora. Então Jesus cumpriu a lei das obras, né? E agora ele dá-nos um novo mandamento, a lei do Espírito, que é o amor. É o que faltava nos fariseus, é que faltava nos saduceus, nos judeus da época. E Jesus veio mostrar para eles. O que faltava neles era o amor, chamou eles de hipócrita. Vocês dão o dízimo do cumim, do entro, né? Mas esquece do maior, que é o amor. Tá? Nós temos que fazer tudo isso, mas temos que amar. E faltava isso neles. E eles usavam da lei para fazer uso, né, de abuso de poder, né, tirando proveito no povo. Mas Jesus veio dar uma lição, né, do que é amor. Tá? Essa é a lei do Espírito. Avançando para o nosso terceiro ponto, ou terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Primeiro subponto do terceiro tópico. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, versículo 18 ao 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus
os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como os discípulos de Cristo e cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. João 1, versículo 16 e 17. Então, aquele que quer ser grande no reino de Deus, tem que ser humilde. Diz que a humildade funciona no reino de Deus e primeiro ela vai na frente e depois a honra. Jesus disse em Mateus que nós devemos, no reino de Deus funciona diferente. Aquele que é grande deve servir o menor. Tá? Não é como no sistema mundano, que o que é grande massacra o menor para crescer mais. Mas no reino de Deus, quem é grande, ele serve o menor. E não podemos ensinar diferente. Nós temos que ensinar o que está na Bíblia Sagrada, para que nós sejamos grandes no reino de Deus. Tá? Não devemos ensinar para tirar o nosso próprio proveito, como ensinavam os fariseus, mas ensinar para que Cristo realmente brilhe em nossas vidas, para que Cristo realmente, as pessoas entendam o que é reino de Deus, tá? O que realmente é reino de Deus. Então, assim funciona. Se queremos ser grande, nós não podemos omitir, tá, as verdades bíblicas. Tá? O Evangelho não é mar de rosa. O Evangelho é cada um tomar a sua cruz e seguir após Cristo. Tá? Quem prega que o Evangelho é mar de rosa, está omitindo a verdade do Evangelho. Tá? A cada dia. Por quê? Porque a cultura cristã é uma cultura mundana. O mundo não nos aceita, tá? Porque nós não fazemos parte do seu sistema. O sistema do reino de Cristo é diferente. É totalmente diferente do reino do mundo, tá? Que jaz no maligno. Tá? É totalmente diferente. No mundo não se amam. Né? Se dizem que amam, mas não amam uns aos outros. Mas no reino de Deus, essa é a identidade do cristão. E nisto o mundo vos conhecerão, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade. De falar sempre a verdade e nunca, né, deixar de falar a verdade. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseado no binômio lei-obra, tá? Gerou o orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Mateus 19, versículos 16 ao 26. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor que os publicanos. Lucas 18, verso 9 ao 17. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Lucas 10, 25 e 37. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé. Nós nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Romanos 3, 21 e 22. Romanos 8, 2 ao 5. E assim entrar no reino de Deus. Então nós vemos nesses 3 episódios, do rico, do jovem rico, né? do fariseu e o publicano, e também do bom samaritano. O rico
chega em Jesus e diz, bom mestre, o que devo fazer para se salvar? Ele disse, olha, você tem guardado os mandamentos? Olha só onde ele estava espelhado no legalismo. Eu tenho feito isso desde a minha criancice. Tá? Olha só, eles achavam que a lei e as obras salvavam, esse binômio. Tá? E que tudo mais, né, eles tinham que apresentar uma falsa, né, religiosidade. E Jesus disse para ele, olha, bem sei que você faz tudo isso, mas agora vende tudo que você tem e siga-me, dá aos pobres, né, faça boas obras e dá aos pobres. O rico ficou triste, baixou a cabeça e abandonou Jesus, foi embora. Tá? Então Jesus estava mostrando para eles que ele não estava com interesse de coração servindo o reino de Deus, mas estava na aparência, tá? Estava aparentemente, mas quando mexeu, né, no seu interior, naquilo que estava ligado ao seu coração, então ele abandonou Jesus, certo? E vemos agora o samaritano e o publicano. Um orava, né, dizendo, eu não sou digno, né, eu sou falho, o Senhor me perdoa, me ajuda. E o outro, judeu, né, ele orava dizendo que ele dava o dízimo, dava as ofertas, fazia o bem, tá? Não era como os publicanos, não é como aquele publicano, e começou a se justificar. Estão então alicerçados em uma falsa religiosidade. Tá? Não podemos estribar nisso. Nós temos que ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É ser exclusivamente dependente de Deus. Em tudo, nós dependemos de Deus. Tá? Buscarmos a Deus. Não ficarmos firmados numa falsa religião. Tá? E vem também o episódio do bom samaritano. Né? Jesus dá um exemplo, né, para os judeus contando essa narrativa, essa parábola do bom samaritano. Que havia, né, alguém que foi salteado, foi assaltado e bateram nele, deixaram ele, né, meio morto. Passou o sacerdote, passou os levitas, estribado na lei, né, na falsa religião, legalista, e passaram de largo. Mas veio um que não tinha nada a ver com os judeus, não era judeu, era samaritano, era odiado pelos judeus, mas tinha no seu coração um amor. Ah, a lei se resume aí. A lei do Espírito agora é o amor. E ele pega aquele homem moribundo, quase morto, põe em sua cavalgadura, leva a uma estalagem e ali dá dinheiro para que se cuide dele. Cure as suas feridas, untou com óleo, né? Fala do Espírito Santo. Nós fechamos do Espírito Santo, fazer o bem sem olhar a quem. Não é como o mundo, com relação de troca. Eu te amo, mas tu tem que me amar. Não, nós amamos sem relação de troca. Fazemos o bem sem olhar a quem. Essa é a lei do amor. Essa é a lei do Espírito. Ah? Sofrer pelas almas, arrancar as almas, independente do que elas podem fornecer para nós, ah? Do que elas vão retribuir a nós, mas que nós temos que fazer com amor. Essa é a lei do Espírito. Terminando, nós vamos concluir aqui a nossa conclusão dessa lição. Tá? Já chegamos ao final da nossa lição e agora concluímos. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio dar uma nova dinâmica, tá? Ele não quer que nós sejamos como os fariseus, que se estagnaram, pararam no tempo, ficaram em cima do legalismo, mas que nós progredimos, que nós prosseguimos em conhecer o Senhor, né? Diz que é como a chuva serôdia, né? Que vai molhando a terra paulatinamente e os frutos vão crescendo. Então nós temos que crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é fazer aquilo que agrada ao Senhor, é praticar o amor que está em Gálatas 5:22, tá? E
o que engloba todo o fruto do amor todo o fruto é o amor, né? Paz, alegria, longanimidade, gozo, fé, temperança, né? Mansidão, fé. Isso aí faz parte do fruto do Espírito. E quem está debaixo do guarda-chuva do amor, que é a supremacia. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, se não estou equivocado, né? Dizendo que no finalzinho, que o amor à fé é importante, tá? Que essa deve perseverar. Quer dizer, a fé e a esperança, mas o maior de todos é o amor. Ele poderia dar o seu corpo para ser queimado, tá? Mas se ele não amasse, nada disso adiantaria. Poderia dar toda a sua fortuna aos pobres, mas se ele não amasse, nada disso adiantaria, né? Ele podia falar a língua dos anjos, né? Ser um poliglota, a língua dos homens, mas se ele não tivesse amor, era como uma lata vazia, como um sino que tine. Então nada disso adiantaria. Ele podia profetizar, falar línguas, ele podia ter a ciência, né? O conhecimento, mas se ele não tivesse amor, nada disso adiantaria. E eu finalizo dizendo, você pode ter o dom de profeta, ou o dom de profecia, melhor dizendo, né? O dom de profecia, certo? Você pode falar em várias línguas, ser intérprete de várias línguas, né? Línguas estranhas, língua dos homens. Você pode ter conhecimentos na área da ciência humana e até na teologia. Mas se você não tiver amor, você não entra no céu. Você pode ter nunca falado, vou inverter agora, você pode nunca ter falado em línguas estranhas, né? Você pode nunca ter profetizado, que isso é impossível para o cristão, né? Que o cristão, quando ele recebe o fruto do Espírito, isso vem junto, certo? Mas é uma comparação. Às vezes você nunca profetizou, às vezes você nunca falou em línguas estranhas, mas se você aceitou a Cristo e tem o amor no seu coração, recebeu o amor ágape de Deus, você entra no céu. Mas você pode profetizar, pode falar em línguas, pode falar a língua dos anjos, certo? Mas se você não tiver amor, jamais você vai ver a Deus. Amém? Eu concluo dizendo que a lei do Espírito é o amor. E aqui Jesus cumpre toda a lei por nós. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, tá? Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, se inscreve no canal e que Deus continue abençoando a sua vida. Um beijão no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe a todos.